Você já entrou em um site de fundos imobiliários, viu centenas de FIIs listados e pensou: como alguém consegue escolher os melhores no meio de tanta opção? A maioria dos investidores começa olhando apenas o dividend yield. Vê um fundo pagando 12%, 13%, 14% ao ano e acredita que encontrou uma oportunidade imperdível. Mas aqui está o problema: dividendos altos não significam necessariamente bons investimentos. Na prática, muitos FIIs que parecem excelentes hoje escondem problemas de vacância, concentração de imóveis, gestão ruim ou riscos que só aparecem depois que o dinheiro já foi investido. E é exatamente por isso que existe o que eu chamo de método fundamentalista, ou abreviando o MF. Nesta aula, eu vou te mostrar uma forma racional e organizada de selecionar fundos imobiliários usando critérios objetivos. Você vai aprender quais são os 3 fundamentos principais que realmente importam, como filtrar FIIs de tijolo e de papel, quais indicadores eliminar imediatamente e como sair de mais de 500 fundos listados na bolsa para apenas alguns candidatos realmente fortes para compor uma carteira de longo prazo. Então vamos começar. Bloco 1, o erro da maioria dos investidores. Antes de falar dos critérios, eu preciso te mostrar uma ideia importante. Todo investimento deve ser analisado com base em como ele funciona. E um fundo imobiliário funciona através de 3 pilares. 1, o ativo, ou seja, qual é o objetivo daquele fundo e como ele investe. 2, os imóveis. Quais imóveis fazem parte do patrimônio, quem são os inquilinos e qual é a qualidade desses ativos. 3, a gestão. Quem administra o fundo e quais são as taxas cobradas e qual é o histórico dessa gestão. Perceba uma coisa importante: nós não começamos olhando dividendos. Nós começamos olhando estrutura, qualidade e risco. Os dividendos são consequência disso. Bloco 2. O primeiro filtro. Tipo de FII. Quando falamos em fundos imobiliários, existem vários tipos diferentes. Mas para uma carteira fundamentalista de longo prazo, o método MF concentra a seleção principalmente em 2 grupos. FIIs de tijolo são fundos que investem diretamente em imóveis reais. Por exemplo, galpões logísticos, lajes corporativas, shoppings, centros de distribuição. Esses fundos compram imóveis prontos e recebem aluguel dos inquilinos. FIIs de papel. Em vez de comprar imóveis, eles investem em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Na prática, eles compram contratos ligados ao mercado imobiliário e recebem os pagamentos desses contratos. Isso faz com que normalmente paguem dividendos mais altos, mas tenham características diferentes dos FIIs de tijolo. O que evitar? O método elimina ou evita priorizar fundos de desenvolvimento, fundos excessivamente complexos, estruturas com risco elevado para o investidor comum. O objetivo aqui é simplificar a carteira e reduzir riscos desnecessários. Bloco 3. O segundo filtro, segmento. Depois de saber como o fundo investe, precisamos saber em que ele investe. Os segmentos considerados mais interessantes no método são: lajes corporativas, imóveis alugados para grandes empresas, logística, galpões utilizados por varejistas, transportadoras e operações de e-commerce, shopping centers, fundos que se beneficiam do crescimento do consumo e da atividade econômica, TVM e CRI, os FIIs de papel focados em títulos imobiliários. E aqui existe um detalhe importante: cada segmento possui uma fonte de retorno diferente. Logística tende a capturar o crescimento do comércio eletrônico. Shoppings se beneficiam do aumento das vendas. Lajes corporativas oferecem contratos mais longos e previsíveis. FIIs de papel respondem mais rapidamente à inflação e aos juros. Essa diversidade ajuda a construir uma carteira mais equilibrada. Agora chegamos na parte prática. Quando o fundo possui imóveis físicos, 3 indicadores se tornam fundamentais. Vacância. Vacância é o percentual de imóveis sem inquilinos. Imagine um fundo com 10 imóveis. Se 3 estiverem vazios, a vacância é de 30%. Isso é um problema porque reduz o aluguel recebido, aumenta custos, pressiona os dividendos. No método, o ideal é buscar vacância abaixo de 25%. Quantidade de imóveis. Quanto mais imóveis o fundo possui, menor é a dependência de um único aluguel. O objetivo é procurar fundos com 10 imóveis ou mais. Inquilinos. Além da quantidade de imóveis, precisamos saber quem paga os aluguéis. Se todos os imóveis forem alugados para uma única empresa, existe um risco de concentração muito grande. Por isso, a preferência é por fundos multi-inquilino, ou seja, com vários locatários diferentes. Bloco 5. O que analisar em FIIs de papel? Nos FIIs de papel, a lógica muda. Como não existem imóveis físicos para analisar, o foco passa para a locação da carteira.
O método observa dois pontos principais: percentual investido em CRI. O fundo deve ter a maior parte do patrimônio realmente investida em CRIs. O ideal é 75% ou mais do capital nessa classe de ativos. Quantidade de séries. Assim como queremos vários imóveis em um FII de tijolo, queremos vários contratos em um FII de papel. O objetivo é buscar fundos com mais de 50 CRIs na carteira. Isso reduz o impacto de problemas em um único contrato. Bloco 6. O filtro mais ignorado: gestão. Muitos investidores passam horas analisando imóveis e esquecem de olhar quem está tomando as decisões, e isso pode destruir completamente o investimento. O método utiliza 3 critérios. Tempo de listagem. Fundos com menos de 3 anos possuem histórico muito curto para uma análise consistente. A preferência é por fundos com 5 anos ou mais de existência. Administrador. O método utiliza um ranking de administradores baseado em qualidade dos outros FIIs administrados, quantidade de fundos bem-sucedidos, consistência ao longo do tempo. A ideia é privilegiar instituições com histórico comprovado de boa execução. Taxas excessivas reduzem diretamente o retorno do investidor. Para FIIs de papel, administração próxima de 1% ao ano, preferencialmente sem taxa de performance. Para FIIs de tijolo, gestão passiva, taxas muito baixas. Gestão ativa, até 2% ao ano pode ser aceitável, desde que exista um histórico consistente de criação de valor. Bloco 7. O método AVI. Classificar, marcar e filtrar. Agora vem a parte que transforma a teoria em prática. O processo utilizado na planilha segue 3 etapas simples. 1. Classificar. Organizar todos os FIIs pelos indicadores analisados: tipo, segmento, vacância, imóveis, CRIs, taxas, histórico, administrador. 2. Marcar. Tudo aquilo que não atende aos critérios é marcado para eliminação. 3. Filtrar. Os fundos marcados são removidos da análise. E é aqui que acontece a mágica. Você começa com mais de 500 FIIs listados na bolsa e vai eliminando-os. Segmentos inadequados, vacância excessiva, poucos imóveis, concentração de inquilinos, baixa alocação em CRI, histórico curto, taxas inadequadas, administradores fracos. No final, restam apenas alguns fundos que passaram por todos os filtros fundamentais. Bloco 8. Como montar a carteira final. Depois da filtragem, o método não tenta encontrar o único melhor FII da bolsa. Ele busca montar uma carteira equilibrada. A recomendação é trabalhar com algo em torno de 8 a 12 FIIs, mantendo pelo menos 2 fundos por segmento principal: 2 de lajes corporativas, 2 de logística, 2 de shopping, 2 de papel. Isso garante uma diversificação mínima entre diferentes fontes de receita imobiliária. E aqui está uma observação importante: nenhum critério isolado garante sucesso. O poder do método está na combinação de vários filtros ao mesmo tempo. Recapitulando, perceba que escolher bons fundos imobiliários não significa adivinhar qual FII vai subir mais no próximo mês. O verdadeiro diferencial está em construir um processo consistente de seleção. Se você lembrar de apenas 3 ideias desta aula, lembre-se destas. Primeiro, comece pelos fundamentos: ativo, imóveis e gestão. Segundo, elimine os fundos que apresentam sinais claros de risco antes mesmo de pensar em dividendos. Terceiro, use critérios objetivos e repetíveis para transformar um universo gigantesco de FIIs em uma carteira enxuta, diversificada e muito mais racional. Quando você faz isso, investir em fundos imobiliários deixa de ser uma aposta baseada em emoção e passa a ser um processo baseado em estrutura, qualidade e probabilidade. Se você quer saber como prosseguir a partir daqui, assista esse vídeo que está passando na sua tela. Sucesso! Um grande abraço e até a próxima aula.